Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyanam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomava Vyapta Dehaya Dakshinamurta Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maham. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro, talvez o último, do Yoga das Três Energias, livro de James Swartz. A Sampradaya é a de Adi Shankar. Então, sempre que a gente for avaliar isso, a gente tem que se lembrar de quais são os rudimentos, né, que são ensinados para que a gente possa acompanhar esses textos. Né? Então, vamos lá. Onde é que eu comer? Aqui. O James aqui, ele está listando características que aparecem numa pessoa tocada e conduzida pela visão não dual. Né? Naturalmente, diferenças não são vistas, né? Que foi o tópico 10. E agora a gente vai para 11, compaixão. Uma pessoa livre enxerga além das ilusões das pessoas e sabe que todos são ser pleno. Ou seja, ela vê as pessoas não como pessoas, ela vê as pessoas como ela. Né? Assim como ela vê o céu como ela, assim como ela vê um cachorro como ela. Né? E com as pessoas ela tem uma identificação, inclusive, bem maior, né? Já que tá a consciência está se expressando, né, em vários jivas que têm um funcionamento similar, né? Só as tintas e as cores é que mudam. Não importa aquilo em que acreditam, e ela experimenta uma empatia ativa por todos. Entendendo tudo como ser, naturalmente essa compaixão ela surge. Eu vi hoje no grupo um post que o Fábio colocou de uma pequena fala do Dayananda. As falas do Dayananda são muito boas, né? Ali em cerca de 17 minutos, ele falou o que é esse surgimento da compaixão, né? E é exatamente isso. Né? Eu preciso estar pleno, saber que sou pleno. Né? Isso tem que vir desse centro adequado. Senão, a minha compaixão ela vai ter um monte de preferências. E aí, naturalmente, vai deixar de ser uma compaixão. Né? Vai ficar algo totalmente condicionado por atributos que eu esteja vendo em um determinado jiva. Né? O Dayananda também fala uma coisa muito bacana, que é bastante interessante. Ele diz que isso mostra para uma pessoa de que ela, na verdade, serve o tudo e a ela mesma, na compaixão. Isso é natural. A diferença de você forçar, né, uma pessoa a ter atitudes compassivas de uma pessoa que está esclarecida e que a compaixão brota naturalmente em decorrência do entendimento último. Né? No fundo, é uma empatia tremenda por se identificar com a vida, né, com o ser em tudo. No fundo, a compaixão decorre do fato de você estar vendo você em tudo e ter uma profunda empatia por você mesmo. Né? Por isso que vem essa empatia ativa por todos. Eu sugiro para as pessoas verem esse videozinho do Dayananda. É muito, muito bom. Já dá para ver que ele está bem velhinho, ele está bem mais lento. E mesmo assim, continua aquele professor maravilhoso. Né? Agora ele vem para uma parte aqui que é bastante mal compreendida, né? Controle dos sentidos. Isso é muito confundido com supressão sensorial. São coisas muito diferentes. Né? 12. Controle dos sentidos. Falando de pessoas livres, o Bhagavad Gita diz:
Se uma pessoa é capaz de recolher os órgãos sensoriais dos objetos dos sentidos, né? Ou seja, como uma tartaruga recolhe seus membros, o seu conhecimento é estável. Ou seja, o conhecimento ele dá uma determinada disciplina e norma de atuação dos sentidos em relação aos objetos, né? O conhecimento ensina você o que é ficar acoplado a um objeto, né? E como é que, entendendo a natureza última sua e do objeto, você consegue remover essa tensão por pura compreensão. Porque nós vivemos no mundo, nossos sentidos estão sempre ativos. Mas, como o contato sensorial com os objetos gera prazer, e o prazer cria vássanas por mais prazer, os jivas podem e ficam facilmente prisioneiros dos seus sentidos. Uma pessoa autorrealizada não é avessa ao prazer. O verso implica que os órgãos dos sentidos dos liberados estão conectados aos objetos. São órgãos dos sentidos, como de qualquer órgão do sentido que trabalha em outro jiva, é a mesma coisa. Mas o autoconhecimento salva o dia, porque uma pessoa autorrealizada sabe que o prazer que vem dos objetos é, na verdade, um leve, refletido e passageiro sinal da felicidade eterna que emana dela mesma. Experimentar o próprio eu como a fonte dessa felicidade neutraliza as vássanas de bem-aventurança, mas não a bem-aventurança. Portanto, uma pessoa autorrealizada desfruta de qualquer experiência e pode se afastar de qualquer experiência. Uma pessoa iluminada sabe que, à medida que experimenta objetos, a vida é tão somente um constante experienciar de objetos. Ela sabe que, à medida que ela experimenta esses objetos, ela está experimentando a existência, a consciência, a felicidade e o amor de si mesma, somente, né? A pessoa iluminada, ela resolveu os objetos na consciência. Então, o que ela está experimentando? Expressões dela. Ela diz: quando alguém experimenta amor, sou eu experienciando amor. Como diz o Bhagavad Gita, ela vê todos os seres no ser pleno e o ser pleno em todos os seres. Bom, tem umas coisas aqui para ajudar a lidar com esse controle dos sentidos que a gente pode adotar como regras. Veja bem, se a gente vive no mundo, os nossos sentidos estão sempre ativos, né? Portanto, querer suprimir os sentidos, né, é um modo de você tentar se livrar dessa epistemologia dos sentidos, do qual o James fala com uma certa insistência. Mas acontece o seguinte, que nesse estado, você, onde está suprimido, e tem estados que suprimem mesmo, Nirvikalpa Samadhi, desmaios, tudo. Nesse estado, você não vai conseguir aplicar o conhecimento à situação, porque o seu sistema sensorial está suprimido. Então, você não consegue traduzir isso em conhecimento, né? Pode ser uma prática interessante, né? Brincar de suprimir sentidos para mostrar para você que você pode vê-los, né? Pode vê-los e pode, sob determinada forma, com muito treino, ter até um certo controle sobre eles. Mas, fundamentalmente, essa prática, quando ela é bem assimilada, ela mostra que o indivíduo não é os sentidos dele, né? Fica claro para ele que ele não está restrito a essa movimentação sensorial chancelada aí pela operação dos órgãos sensoriais, né? Fica claro para ele que não é isso, né? A outra implicância que eu vejo com relação a isso é quando uma pessoa confunde uma supressão sensorial com austeridade. A gente pode dizer que uma austeridade seria isso aqui, ó. Ó.
uma pessoa autorrealizada desfruta de qualquer experiência e ela pode se afastar de qualquer experiência, né? Então, ela está disponível para as experiências como qualquer jiva. Só que quando a coisa está clara, está profundamente enraizada, ela aproveita o prazer das experiências, né? Não se apega quando esse prazer vai indo embora, o que é normal dele, ele ir embora, e ela também não evita as coisas ruins, mas ela não fica apegada negativamente às coisas ruins também. Então, ela na verdade, ela vira conscientemente um grande experimentador, né? Porque ela não está opondo nada às experiências, né? Ela só vai calibrando a experiência com o conhecimento que ela tem. Isso ela vai fazendo. Então, a experiência não vai mais trazer para ela uma conclusão errônea, né? Eu fiz tudo para isso ocorrer, isso não ocorreu, que saco. Não. Isso é uma conclusão impossível de ser dada por uma pessoa que está nos seus conformes, né? Que sabe o que ela é na verdade, né? Porque ela sabe que ela não tem esse poder de deliberação que um jiva, um sansari tem, né? Então, isso dá esse controle de sentidos, na verdade, talvez um uso mais adequado de palavras aqui seria uma espécie de entendimento, né, operacional dos sentidos. Você entende operacionalmente como é que os sentidos trabalham e você sabe, e por que você sabe que a alegria que você experimenta não vem dos objetos, e sim é emprestada a esses objetos por você, você começa a ficar livre para investigar os impactos residuais desse agarramento dos sentidos, né? Então, quando a coisa está clara, pode ser que você esteja agarrado pelos sentidos ainda, mas você sabe que é um agarramento. Não adianta você dizer que sem determinada coisa você não vai conseguir passar o dia. Você sabe que isso é mentira, né? Eu estou acostumado a comer um determinado prato de comida. Ah, eu não vou passar o dia sem isso. É mentira. Eu não consegui fazer o que eu queria fazer hoje. Isso é um problema? Não, isso é tudo mentira. Tudo isso é quando você começa a aplicar o conhecimento diretamente. É claro que você vai olhar um prato preferido, a sua boca vai salivar, porque você está basicamente associado a um complexo eletrobiológico, né? Ela vai salivar, etc. O que não quer dizer que você esteja com fome. E o que não quer dizer que você deva comer. Essa que é a coisa. Isso aqui cada um tem que ir vendo com ele mesmo, né? De preferência, olhar isso nos sentidos que mais repelem, né? As experiências que mais repelem e as experiências que mais atraem, né? Quando essa coisa ficar clara, você consegue individualizar bem as vasanas que estão trabalhando olhando por esse enfoque dos sentidos, né? Então, é só um detalhe em cima desse controle, né? Parece que o indivíduo poderia retirar os olhos dele de uma coisa. Não é bem assim, é que ele não está atribuindo significados, né, ao que os sentidos estão trazendo. Ele não está atribuindo significados que ele atribuía, né? Então, o que acontece é que o contato dos sentidos dele com o objeto é uma coisa mais suave, ela não é pegajosa, né? Não é papel mata-mosca. Parece mais um sabonete bem saboado daqueles, um banheiro cheio de água, onde o cara vai lá, né, passa lá o sabão no corpo, depois ele escorrega e você não consegue agarrar com aquele sabão no seu corpo, né? É a mesma coisa, você vai aplicando esse conhecimento em tudo. Se você tem um objeto pelo qual você está muito atraído, você pode aplicar o conhecimento, você entender que aquilo ali é um mero reflexo seu, né? Você vai aplicando isso, né, até que essas outras opções, né, dos caminhos, dos sentidos, começam a aparecer, né? Tem uma modificação também, né, no caminho neuronial que vai ocorrendo também. Bom, isso aqui é livre do anseio. Isso aqui é uma consequência, né? É uma das maiores consequências que tem
quando o Jiva ele compreende o que ele é, né? É uma das maiores consequências que existem, porque compreendendo o que ele não tem anseio por nada, nem por evitar, nem por se aproximar de nada. 13. Livre do anseio. Porque uma pessoa livre sempre se sente completa. O anseio por circunstâncias particulares, o prazer, por exemplo, seca. É o anseio, tá? Não é a capacidade de desfrutar, não, viu? Se uma pessoa que está completamente livre, ela não tem condição de desfrutar prazer, ela está com outra coisa, ela está embotada. Ela não está ciente, desperta e vivendo o que ela é, né? É o anseio que seca, né? Existe uma porta mais generosa para as experiências entrarem, né, no corpo sutil de um Jiva Mukta, né? Não é uma porta cheia de restrições, cheia de condicionamentos, de análises, né? Agora, o anseio por determinada circunstância some. Quando os desejos estão ausentes, a raiva também está ausente, porque a raiva é apenas um desejo bloqueado. Não há como escapar de circunstâncias agradáveis e desagradáveis, porque a pessoa iluminada vive no campo do Dharma como qualquer jiva, né? Mas as circunstâncias não têm efeito nessa pessoa, ou seja, elas não criam vasanas vinculantes e nem alimentam algum vínculo, alguma vasana, porque pertence ao campo, não ao ser pleno, né? Se um soldado realiza o que ele é em uma zona de guerra, é claro que a vida dele corre perigo, né? Somente a relação dele com as ameaças do campo de combate é que muda. Ele continua esperto, né? Só que não teme mais aquilo como antes. Mas é claro que vai fazer o possível para escapar, né, da melhor forma possível e vai entender plenamente que o caminho do Jiva é esse mesmo. Ele está sempre tentando escapar de problemas, sem problema. E se não conseguir escapar, não conseguiu. A desistência da dor não envolve força de vontade, tanto para iluminados quanto para os não iluminados. Mas retirar-se do prazer é difícil para os sansaris, porque eles se sentem incompletos, né? As pessoas livres não celebram o prazer, embora experimentem o seu justo quinhão, porque elas não são apegadas ao prazer. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a esses 3 últimos itens que a gente viu, né? Os itens estão todos interrelacionados, né? E esse 12 e o 13 está especialmente interrelacionado. A, É sempre... a Oi? conversão das vasanas, né? Esses apegos assim, em meras preferências, entra aí, então. Entra aqui. Ela entra aqui, né? Pode ter uma coisa que você achava que é fundamental na sua vida, ela deixou de ser fundamental. Continua uma boa referência, entendeu? Uma vasana agradável, boa, que você aprecia, né? Mas ela não é vinculante. Ela funciona aí, nessas circunstâncias, né? Isso aqui é muito importante, porque a gente sempre fala isso o tempo todo, né? Porque as pessoas acham que quando ocorre iluminação, o Jiva vai ficar livre de circunstâncias desagradáveis. Não tem como isso ocorrer, porque ele entende que só há plenitude. Então, não há só circunstâncias desagradáveis, né? Elas perdem até o significado quando não há circunstâncias agradáveis e vice-versa, né? Sendo a pessoa plenitude, é evidente que a plenitude que ela sabe que ela vai vir no campo. Por isso que o campo tem esses extremos absurdos, né? Onde convive um santo e convive um torturador, né? E daí por afora. É que o campo é pleno, ele é amplo no espectro dele, né? De manifestação, de padrões, tudo, né? Ele dá a maior amplitude possível dentro das condições desse campo. Vou falar uma coisa aqui, que tudo isso diz respeito
a ser livre pelo autoconhecimento, né? Então, o indivíduo ele é livre, inclusive, para desejar, né? E ele não se vê aprisionado por nenhum desejo. Então, essa é a distinção de um sansari, né? Então, toda essa coisa em relação a controles dos sentidos, ou a ausência de anseios, para o indivíduo que, por exemplo, ele tem ali uma tendência reconhecida de reagir de uma maneira que seja prejudicial a determinadas circunstâncias, ou que ele tem um objeto que antes era algo que para ele era uma compulsão, que quando ele está, ou um vício, né, ele está na presença daquilo. Então, isso é você estar de maneiras ou intensidades diferentes aprisionado pelo objeto de desejo, né? E o indivíduo é livre, o indivíduo livre, ele está livre nesse estabelecimento, né, do conhecimento, né? Então, ele reconhece sempre aquilo que é subjacente aos sentidos, né? Então, ele poderia ser um alcoólatra, né? E aí ele já se resolveu de tal modo que, embora ele reconhece ali a garrafa de cachaça na frente dele como um objeto que vai causar um problemão para ele, ele não vai sofrer por esse anseio também. Ele é plenamente capaz de virar as costas e ele está satisfeito, né? Aquele senso de autossatisfação na sua própria liberdade pelo conhecimento, né? É bem apontado isso. Essa era a relação que o Nisargadatta dizia que ocorria entre o corpo dele e o cigarro, né? Ele dizia que aquilo era um condicionamento do corpo e ele acabou, de algum modo, é difícil falar isso, optando, não sei. De algum modo, ele meio que não ligou muito para aquilo, né? Ele viveu bastante, fumou bastante, falou bastante também, né? Então, e você tem a liberdade também de ser livre atendendo a essa atração que vem a partir dos órgãos sensoriais, né? Exatamente. Uma ligação direta entre as nossas vasanas, o objeto que se apresenta, a circunstância que se apresenta e os órgãos sensoriais. Então, exatamente. Quando a gente fala em controle dos sentidos, é sempre porque são os órgãos sensoriais que estão funcionando como um imã ali, né? E estabelece, de acordo com as nossas vasanas, uma maneira de reagir àquela situação. E o indivíduo livre, de fato, ele pode ser livre, inclusive, para ir no fluxo, né? Que é como o caso do Nisargadatta com o cigarro. É uma coisa... Ele sabia ali que ele estava com um hábito ruim para o corpo dele, né? Mas como ele não estava identificado com o corpo, então ele dizia que para ele isso não tinha muita importância mesmo. Exato. Acho que a Betânia ia falar algo. Alex, é que eu lembrei assim do meu, acho que foi o primeiro mês de contato com o Vedanta, que eu assisti um vídeo do James e ele falava sobre o desapego. E eu nunca tinha ouvido o desapego como o James tinha colocado. Então, para mim, o desapego era um esforço muito grande. Era uma coisa assim, até dolorida desapegar. Aí, quando o James apresentou pelo Vedanta o sentido e a lógica, né, do que é esse apego, que é essa incompletude, que é que o objeto não vai suprir a felicidade, que não está no objeto, aí, com esse conhecimento, você realmente consegue controlar os sentidos, né? Porque você sabe que você está experienciando a si mesmo, que não está no objeto, e aí é mais simples, não é dolorido o desapego. Exatamente. Pela compreensão, é possível o controle dos sentidos, não pelo esforço, mas pela compreensão. Sei, eu fiquei lembrando disso, porque eu lembro que foi um choque para mim quando eu ouvi o James falando sobre o desapego, e aí eu entendi.
É pela compreensão mesmo. É a compreensão que mostra para você essa mecânica, né? Sujeito-objetos. E ela acaba liberando o investigador dos entraves que ele tem para que ele, por fim, acabe reconhecendo o que ele é, né? E aí a pessoa também tem outros recursos, né? Como esse que você citou. A pessoa pode ouvir da primeira vez, ela está tão interessada que, embora aquilo não seja vivenciado assim por ela naquele momento, fica uma coisa tão forte que ela começa a ver que realmente é assim, né? Ela começa a entrar em contato com as coisas, com essa nova visão, e ela vê que faz sentido, né? Agora, quando a compreensão ela tá assentada mesmo, aí fica evidente mesmo que tudo que você está fazendo é iluminar objetos e está maravilhado com as cores que esses objetos estão emitindo por causa de você. Engraçado isso, né? Você está maravilhado com o reflexo da sua luz branca emitida em direção às bugigangas. Aí elas emitem um naipe multicolorido, um monte de coisas. É você, pô. Mas é isso mesmo. É bem chocante no início, né? A pessoa acha que ela tem que controlar coisas, tudo. É tudo decorrência. Você está vendo, Betânia? Tudo isso é decorrência. Essas coisas que foram mostradas para a gente, muitas vezes, que precisa de uma disciplina, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Na verdade, o que as pessoas estão apresentando é o resultado final, né, prático de uma pessoa iluminada. É o resultado prático. Mas isso não decorre porque a pessoa fica obsessivamente em cima disso, né? Isso ocorre porque ela encontra a verdadeira identidade dela. Aí dá todo esse efeito cascata aqui, né? Ele vem naturalmente. Eu falo isso porque isso é assim mesmo que vai ocorrendo, né? O desapego, tudo isso vai vindo de compreensão, compaixão pelos outros, amorosidade. Mas é claro que o que começa a emergir é uma coisa muito suave, que você não sabia que essa suavidade podia, né, estar dentro de você, né? Podia estar emanando daí, né, desse jeito. É isso mesmo. É tudo por compreensão. Você vê a chave que é dado pelo Vedanta, aí fica olhando para isso, mas é olhar longamente mesmo, olhar milhões de vezes. Aí você começa a desconstruir lentamente, né, o modo como você interpreta a sua experiência, vê que ela tem falhas e passa a usar um outro modo, né, que é bem mais conducivo, né, em relação ao objetivo que a gente tem. Né? Toda vez que você apanhar um texto não dual, especialmente o Vedanta, que o ensino é muito, muito bom, você vai notar que tem um monte de características que são listadas aqui, né, que são decorrências naturais do entendimento. Né? Então, as pessoas às vezes argumentam, isso é intelectual tudo. Mas como é que uma coisa só intelectual vai dar esses efeitos, né? Desapego total, bem cuidar, impossível, compaixão, né? É isso Então, mesmo. Alex, só uma última coisa é que o que você falou aí, para mim, resume tudo, essa frase. A compreensão traz uma naturalidade para algo que não precisa ser o esforço que eu imaginava antes. A compreensão traz essa naturalidade, né? Isso. Acho perfeito isso. Né? E é a compreensão do que você é. Porque a gente fica voltado para a compreensão daquilo que estamos captando. Toda a cultura é voltada para isso, né? Aí, inesperadamente, o que resolve é porque você resolve tudo na fonte. Você resolve tudo no desenho básico, né? na essência. Tudo por compreensão. Quando essa compreensão fica, ela vai dando esses efeitos todos. É claro que você pode ir estudando esses efeitos enquanto a coisa não está clara. E é bom ir estudando mesmo, né? Mas isso aqui é mais uma baliza, né? Para a pessoa ver, tá cuidando melhor de si mesmo, está mais desapegado, isso tudo ajuda. Ele fala uma coisa legal aqui, ó.
que, no fundo, é a resposta para a grande pergunta dos seres humanos. Olha que coisa engraçada. 14, desapego total. Se você é pleno... Olha como é que o raciocínio do Vedanta é elegante, cara. Olha, se você é pleno, você é o significado da sua vida. Aí respondeu aquela pergunta, qual o significado da vida? Aí você olha para a pessoa que está perguntando isso para você e diz assim, é você. Você vai ter que entender que o significado da vida é você. Pronto. Né? Se você é pleno, você é o significado da sua vida, lógico. Se você é o significado da sua vida, que uso existe para objetos? Existe o uso funcional. Você valida esses objetos, não são eles que estão validando você. Né? Objetos para o devoto não dual são puramente utilitários. Eles não podem aumentar a plenitude que ele experimenta. Né? O puro namadá. Você adiciona coisas, soma na plenitude, a plenitude continua plena. Né? Esse devoto não dual é como o Teflon. Nada adere a ele ou a ela. Isso não quer dizer que os devotos livres não tenham desejos. Apenas significa que agir pelos desejos é completamente opcional. Era aquilo que o Fábio estava falando ali. Né? Eu sou fumante, quero continuar fumando mesmo, o corpo funciona assim, tá bom. Além do poder de agir e conhecer, o poder do desejo é um dom sagrado e glorioso concedido por Deus apenas aos seres humanos. Se você entrevistar um cachorro sobre seus planos, ele pode latir um par de vezes e depois correr para farejar o traseiro de outro cachorro. Mas os seres humanos podem perseguir objetivos extraordinários que aprimoram o mundo. É verdade, desde criança eu tinha essa pergunta, que eu gostava muito de bicho, e eu notava que o ser humano era um bicho bem diferente. Mas teve que demorar muitas décadas para vir uma resposta que fosse aceitável, né? Aquela pergunta, né, de criança. Né? Basicamente, você que está validando os objetos, né? É o contrário. E é o contrário do que especificamente a cultura da gente estabelece. Né? Eu sempre falo isso porque quando você sai de um encontro desse e você entra em contato com a cultura que a gente vive, é totalmente o contrário. Por isso que eu acho que às vezes parece, né, complicado, a pessoa diz, me perdi. É como se você estivesse sendo puxado por um monte de coisas várias vezes. Né? Bom, sabendo então que o sentido da vida é pura e simplesmente você saber que você é vida, olha que legal. Qual o sentido da vida? É você saber que você é vida. Vamos para o item 15. Bem cuidar. Olha que coisa interessante. Um devoto não dual não pode melhorar a si mesmo. Ele não pode melhorar a si mesmo. Ele é alguém que sabe que ele é tudo e tudo é ele. Então, não há aversão a si mesmo ou espaço para pensamentos e ações prejudiciais. É aquela coisa, né? Se um devoto sabe que ele é tudo e tudo é ele, então ele está vendo o mundo do ponto de vista de Satya. Né? Então, Satya permanece intocada por aversões e ações prejudiciais. Né? Não há aversão a si mesmo. Se não há aversão a si mesmo, uma pessoa dessa, mesmo que seja autodestrutiva, se ela persiste, a autodestruição pode diminuir bastante até acabar. Né? Não há aversão a si mesmo e não há espaço para pensamentos e ações prejudiciais. Ou, se houver esse espaço, o indivíduo vai encarar isso como vássanas, né? Vinculativas que ele tem que ficar dando uma olhada. Se elas secarem, ótimo. Se não secarem, ele vai com ela mesmo também, não tem problema. Ele leva essa mala aí do seu lado, pelo menos ela tem alça, né, que é dada pelo conhecimento. Você consegue carregar esse trambolho sem se atrapalhar muito. Todos os seus relacionamentos são relacionamentos amorosos. Se eu sou amor e todo mundo sou eu, o que seria não amar? Né?
Eu só vou conseguir definir o ódio como tendo amor como fundo. Já repararam isso? Não tem como eu tentar exprimir ódio sem ter um pano de fundo de amor. Esses devotos desfrutam de vidas maravilhosas, porque tudo que é necessário para sobreviver na realidade transacional vem dos, aparentemente, outros, né, que ele entende como sendo ele mesmo. Se os outros são amados, eles não podem deixar de amar em retorno, a lei do karma de Ishvara. E assim o mundo cuida perfeitamente de tais devotos. Aqui tem várias nuances, né? Muitas vezes esses devotos, dependendo da inconveniência que eles causam no meio coletivo, podem ser linchados, né? Então, a gente tem na história todo tipo de exemplo possível, né? Mas ele está falando aqui que, a partir do ponto em que você simplesmente é amor condicional, o retorno a você seria simplesmente o amor condicional também, né? Então, haveria um bem-cuidar generalizado. Mas é claro que qualquer desses devotos não duais, eles têm, né, um karma frutificante aí que não tem como ser interrompido, né? O que ele está querendo dizer é que a pessoa pode relaxar que o mundo vai fazer com você exatamente o que faz com todo mundo, que não sabe quem é. Cuida, né? Cuida do jeito que dá para cuidar. Né? Se eu tenho um monte de limão estragado e azedo, eu vou, já que eu vou ter que tomar limonada, eu vou tentar fazer a melhor limonada possível, mas não dá para deixar de reparar que os limões estão meio estragados, né? O universo trabalha com o que ele tem, ele não pode inventar coisas, né? Se um devoto ele tem um karma frutificante que é uma situação desgraçante, paciência. Né? Ele, sendo um devoto não dual, vai acabar lidando com isso de algum jeito, né? Mesmo que seja esses casos que eu falei, né? Já houve muita morte desse tipo de gente, né? Muitos casos, em todas as culturas. Bom, 16. Eu vou avançar mais um, aí eu vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Você está sozinho, mas nunca solitário. Você está em solitude, né? É quando a solidão ela não é vista como um problema. Ou seja, você não está solitário, você não está abandonado. A pessoa solitária, ela quer algo ou alguém que complete ela. Não, você está completo, você está em solitude. O desejo por amor neste mundo nasce da dualidade. Mas não há dualidade para uma pessoa livre. Ele ou ela é o ser pleno sempre sozinho. Mas a solitude não é solidão, é toda a unidade. É o amor sem esforço. É o amor incondicional, o amor do ser pleno que não vem e nem vai. Né? Ou seja, você está bem consigo mesmo, sabendo e vivendo o que você é. Né? Aqui, a gente está colocando coisas aqui que mostram aspectos, aquelas características, né? Seriam aspectos de Ananda, né? O bem cuidar, sozinho, nunca solitário, segue o Dharma com uma certa espontaneidade. É quando fica claro para o indivíduo que ele é Sat, existência, Chit, consciência, que sabe que existe, e que isso é muito bom. Né? Então, naturalmente, começa a aparecer cada vez mais esse bem-cuidar. Sempre foi assim, só que fica mais recorrente isso. Começa a cuidar melhor das coisas, naturalmente. Né? Você começa a passar um pano no chão da sua casa, depois você vai lavar o pano, né? Vai limpar ele direito. Você começa a cuidar mesmo das coisas, você cuida de você melhor também. Né? Você tenta manter os ambientes da melhor forma possível, e sem que isso vire um estorvo. Né? Na verdade, tem até uma coisa meio lúdica nesse tipo de atividade, né? De bem cuidar, de ficar bem consigo mesmo. Né? Agora, é interessante que ele falou aqui, ó, sempre que vocês verem o desejo por amor,
pode ter certeza que isso aqui só ocorre em Nietzsche, e só ocorre numa interpretação dual, né? Porque eu posso viver em Nietzsche com um entendimento não dual, mas quando isso é trazido como dual, né? Quando realmente o indivíduo ele começa a interpretar dualmente a experiência dele, ele pode ter certeza de que se surge algum amor por pessoa, por algum objeto, é específico da posição dele dual, da posição dele se ver como um sujeito, um agente, um desfrutador, e várias pessoas e objetos à disposição, né? Solitude não é solidão, é estar bem com o que você é, porque é o amor em si. Alguém quer comentar alguma coisa desses 3 itenzinhos? O desapego total, o bem cuidar e o sozinho, mas nunca solitário? Eu ia comentar o seguinte, por exemplo, quando a gente fala do desapego, né? Aqui a gente está falando do desapego total e a gente também pode falar do desapego de maneira parcializada em relação a circunstâncias específicas, né? Só complementando o que a Betânia trouxe antes, né? Se a gente pudesse ter uma imagem para aquilo que o desapego representa, é a imagem da gente soltando, né? Soltando algo, portanto, é o contrário de algo que demanda esforço, né? Assim deveria ser. E para a gente praticar essa soltura, você tem que partir da perspectiva de um entendimento, porque enquanto você está enredado naquilo, aí é um contra-esforço, né? Porque você tem o esforço de manter aquela situação que você nutre ela, e quando você quer romper com isso, você tem que fazer um outro esforço contrário, que seria como um gesto de austeridade e tal. Mas o desapego, de fato, né, é mais nessa imagem de você soltar. Para você soltar, você parte dessa perspectiva de entendimento. E, então, assim, pode ser em relação a coisas específicas, né? Eu tenho, de repente, um entendimento de que eu não dependo mais daquilo, ou daquela pessoa, daquela situação. Ou, no caso aqui, a gente está falando do desapego total, como essa compreensão da plenitude que eu sou, né? Aí sim o desapego total, seja o que for. E, de certa maneira, eu acho que em todos os itens que a gente está listando, aí a gente pode olhar para essas possibilidades da gente trabalhar isso. Por exemplo, o bem cuidar. A gente bem cuida das coisas pelas quais a gente tem um apreço, né? A gente tem um zelo aqui por aquilo, porque é do nosso gosto, da nossa apreciação, do nosso desejo. Mas esse bem cuidar, que é parte de uma perspectiva da sabedoria, né? Que envolve você ter uma relação afetuosa com todas as coisas, né? Mas um afeto no sentido também, né? Não apegado, um afeto que parte de uma amorosidade que é da sua própria natureza. Isso. Então, esse é um bem cuidar que é estabelecido em sua própria sabedoria. Enfim, era só esse comentário de acréscimo. Exatamente, é o que o Fábio disse aí. Não é um esforço para liberar coisas, né? O único esforço que tem é a assimilação do conhecimento, né? Quando encontra muitas vácinas vinculantes. Mas é o conhecimento que solta espontaneamente esses apegos, né? Eu me lembrei, no Karma Yoga, você pratica o ato devocional a Ishvara e você desapega. Você tem a expectativa, porque toda ação envolve uma expectativa, mas há um desapego no sentido de aceitação dos resultados como Prasada Buddha, ou seja, conforme ele vai se apresentar. Esse é o Vairagya, quer dizer, você vai desapegar nesse sentido, de aceitação. Tem uma expectativa, mas tem esse desapego no sentido de, se não for como eu tinha expectativa, está tudo bem. Isso. Não abala o indivíduo, né? Ele não fica tomado, né, por medos e desejos, né? Exatamente. Todo o processo de autoconhecimento, a gente vem vendo isso há algum tempo, né?
de como é importante a gente passar pelo conhecimento de Ishvara, né? Integrar essa visão de Ishvara antes de se estabelecer naquilo que é simplesmente existência, consciência livre de limitação. Então, no caso, né, do Prasada Buddhi, que o Marcelo estava falando, tudo isso envolve uma plena confiança, né, em Ishvara. Então, isso também é muito importante para o nosso processo, para o estabelecimento do autoconhecimento. Eu posso estar querendo saltar ali direto para essa afirmação, né, do Mahavakya, eu sou Brahman, eu já sei, ponto final, mas eu nunca vou estar bem resolvido se no decorrer das situações do dia a dia eu estou querendo as coisas de determinada maneira, né? Então, se eu pratico as minhas ações e aí eu estou recebendo tudo com uma plena confiança de que aquilo está exatamente na medida, de que aquilo é o perfeitamente suficiente, ou seja, o repouso numa confiança em Ishvara, antes de repousar na consciência da plenitude que eu sou, né? Então, se isso não acontece antes, não tem como eu estar resolvido naquilo que eu sou. Essa intervenção aí do Fábio é muito importante, que a gente tem conversado sobre isso, essa importância desse conhecimento de Ishvara, né? É fundamental. Você tem que se resolver com Ishvara, porque no fundo você é uma modulação de Ishvara, né? O Alex é Ishvara, aparecendo como Alex, que é um tipo de uma lente aí que ele está usando que dá essa lente Alex, dá esse efeito Alex. Né? Mas esse conhecimento de Ishvara é fundamental. É esse conhecimento de Ishvara que vai levar você a ter uma atitude correta diante das demandas do campo dármico. E agora, o que ele falou tem a ver com o que a gente vai falar aqui, ó, seguir o Dharma. Fundamental, cara, isso. A pessoa autorrealizada, em geral, ela segue o Dharma. Ela segue o Dharma espontaneamente. Tem uma coisa que a Sarri colocou aqui, que eu vou até completar. Ela botou assim, a sua frase está bem legal, Sarri, e eu só vou aumentar ela um pouco. Pode-se dizer que o desapego é a ausência da dependência em relação ao objeto, a qual, né, essa ausência de dependência, ela decorre e fica bem firmada quando o indivíduo percebe claramente o que ele é, né? Então, perceber claramente o que ele é vai terminar com essa dependência dele em relação a objetos, ou seja, vai confrontar as vássanas vinculativas do indivíduo, né? Que são as vássanas que agarram ele a determinados objetos, né? Então, é isso mesmo, Sarri. Pode-se dizer que o desapego é, de fato, a ausência da dependência em relação ao objeto, o que foi devidamente compreendido, né, no autoconhecimento. É aquela coisa que a Betânia falou em cima, né? Como é que o James explicou desapego de um modo completamente diferente que ela estava acostumada, né? Ele explicou por compreensão. Aqui é o caso também. O desapego, no fundo, ele aparece como isso, como uma ausência de dependência em relação ao objeto. E quando é que realmente ele tá firme, né? Ele está realmente sendo uma expressão sua? Quando fica claro para você o que você é, né? Tá legal isso, Sarri? Ué, cadê ela? Oi, abri o microfone agora. Tá legal, sim. Obrigado, Alex. Tá bom? Tá ótimo. Beleza, bom te ver aqui. Beleza, bom ver vocês também. Aí agora aqui, a gente vai falar um pouco daquilo que o Fábio falou anteriormente. Esse conhecimento de Ishvara, ele é fundamental. Ele é a espécie do conhecimento operacional, né? Afinal de contas, o que é isso onde eu estou vivendo, né? Isso é um campo vivo em si mesmo, matriz de si mesmo, inteligência em si mesma, né? Um campo está todo vivo, todo atuante. A gente interpreta isso dualmente porque estamos com um sistema que produz resultados duais se não for investigado. Então, vamos ver. Seguir o Dharma. Você vai se ver cada vez mais seguindo o Dharma. As escrituras encorajam as pessoas autorrealizadas a seguir o Dharma.
o que implica que elas estão livres para transgredi-lo. Olha que conclusão interessante, né? Se a Escritura encoraja a pessoa autorrealizada a seguir o Dharma, implicitamente nisso existe outra possibilidade dele não seguir o Dharma, né? Apesar do fato de que uma pessoa autorrealizada não é afetada caso ela viole as regras, né, ela deve colocar os pontos nos is. Tá? Uma pessoa autorrealizada ela não é afetada caso ela viole as regras. Ela não é afetada porque ela não se vê como uma pessoa, ela não se vê como algo passível de ser afetado por algum acontecimento, né? Mas vem essa ressalva dele que ela deve colocar os pontos nos is. Pessoas iluminadas podem ser comparadas a crianças. Se uma criança violar as regras, ela não é presa. Da mesma forma, quando um cão fura o sinal de trânsito, a polícia não vai multá-lo. As regras são relevantes apenas quando o ego está envolvido. Ou seja, as regras são relevantes apenas quando há vínculo com objetos. É isso que ele está querendo dizer aqui. As regras são relevantes quando você está sujeito a vínculos com objetos, né? Aí, quando você está sujeito a vínculos vinculativos, né, a coisas vinculativas mesmo com os objetos, aí as regras são relevantes, né? Então, as regras são relevantes quando você está navegando muito com o seu ego ainda. Aí é importante observar essas regras, né? Um devoto não dual transcendeu a entidade fazedora desfrutadora. Afinal de contas, ele é o ser pleno. Portanto, mesmo em caso de transgressão, ele não acumulará bom ou mau karma. Tá? Como é dito no Tattva Bodha, o conhecimento destrói o karma futuro e a pessoa autorrealizada não é afetada por ele, assim como uma folha de lótus não é afetada por gotas de água sobre ela. Ele não acumula bom ou mau karma, né? Mas se ele está transgredindo, naturalmente isso vai implicar numa frutificação num determinado tempo. Mas é uma frutificação somente em Nitya, que essas frutificações são só em Nitya mesmo. É o circuito fechado de Nitya com Nitya. Então, para ele, que já não está identificado com isso, é como se não tivesse ocorrendo nada mesmo, né? Embora o corpo, por exemplo, vá sofrer com isso, né? Um devoto não dual transcendeu a entidade fazedora desfrutadora. Isso quer dizer que ele está se vendo como consciência, ele não se vê como mais um ente, né, que tem que fazer coisas para desfrutar dos resultados. Isso aqui que é o X da questão, isso aqui é o resultado. O indivíduo entender-se como uma entidade fazedora, desfrutadora, é resultado, é consequência inevitável da ignorância dele com relação a ele mesmo, né? Então, ele, naturalmente, não vai acumular bom ou mau karma, porque o ser pleno não acumula isso. Embora o que tiver que frutificar nessa vida, né, em relação a essas transgressões, frutifica. Mas é claro que não vai afetar o cara, né? Não tem como, né? Fazer um acréscimo, Alex. Sim. É dito, né, nas escrituras que o indivíduo autorrealizado ele não acumula mais o santita karma, né? Mas aí cabe aquele entendimento, né? O que é o karma, afinal, né? A gente tem o universo estabelecido com uma infinidade de relações de causas e efeitos que estão entrelaçadas, e aí esse indivíduo ele não tem mais a identificação, né? Ele está sempre saudando o prarabdha karma dele, mas ele não está identificado com aquilo, né? Exatamente. Então, é mais nesse sentido mesmo. Exatamente. O prarabdha karma vai ocorrendo e o indivíduo vai vivendo, né? O prarabdha karma se desenrola naturalmente, ele não está mais acumulando karmas, né? Mas o que tem que se desenrolar está se desenrolando naturalmente, e devido ao fato dele estar pleno do conhecimento de si mesmo, ele em si não acumula mais karmas, né? Mas é importante deixar isso claro aqui. Boa, obrigado, Fábio. Por isso que o Tattva Bodha bota aqui, ó, o conhecimento destrói o karma futuro, né?
A partir do conhecimento, o indivíduo não vai ter mais karmas acumulando para estourar em outras vidas, etc. Né? Ou de repente tem, né? Eu acho que essas coisas são meio nebulosas da gente saber realmente, né? Mas a verdade é que o que importa é que o conhecimento de Ishvara, ele te mostra que todos os que estão aqui no campo dármico, sejam eles Jivamuktas ou Sansaris, estão sujeitos às leis do campo dármico, né? Isso aí que é importante, né? E naturalmente, o Jivamukta, ele tem uma tendência a seguir o Dharma. Embora, controversiamente, algumas vezes você faz atitudes adármicas para manter o Dharma, né? Por exemplo, guerra, né? Uma guerra é uma atitude adármica, mas às vezes só na base da pancada mesmo para você botar o Dharma de volta no lugar, né? Bom, o James vai colocar aqui 3 razões para seguir o Dharma. Vamos ver. Primeira razão, letra A. Ainda que um devoto não dual não tenha medo do mau karma, né? Estou fazendo uma coisa que vai atrapalhar a minha vida, né? Estou enchendo a cara. Estou realizado, mas estou lá enchendo a cara. Ainda que ele não tenha medo do mau karma, que seriam as consequências, né, destrutivas, mesmo assim, ele ou ela segue as regras, não por desejo de bom karma ou medo de punição, mas por compaixão pela ordem mundana. Você respeita aqueles sistemas de leis que estão colocados ali. Para você não faz muita diferença. Eu fico imaginando, né, que deve ter ocorrido vários padres, né, que acordaram, né, tiveram noção do que eles eram. E eu acho que isso não impediu a maior parte deles de continuar sendo padre e ficar oferecendo a hóstia a Cristo. E isso é válido, cara, é legal, porque ele não está falando de uma coisa errada. Ele está falando uma coisa que atinge até um determinado nível de compreensão, né? Mas o cara continua lá, né, desempenhando seus papéis. Não tem problema, né? Ele entende a ordem mundana como um aspecto, né, do campo dármico que é, por hora, mantida, né? Ela é tomada como válida, né? A gente não pode esquecer que, por mais que a gente diga que a ordem mundana, né, dos jivas, ela esteja cheia de comportamentos adármicos, o campo dármico tem sistemas para conduzir o adharma para a dharma, né? Não tem problema. O adharma só pode surgir no campo dármico, e é no próprio campo dármico que ele é resolvido. Né? Não tem problema isso. Então, ele está dizendo aqui que é um respeito, né? Uma compaixão, é uma consideração pela ordem, né? Como aquela sociedade se organiza. Por isso que eu falei do padre ali, cumprindo o papel dele e sabendo, né, que aquilo ali que ele está falando vai até um determinado ponto. B. A César o que é de César. Oi? A César o que é de César. Isso, a César o que é de César. B. Até que você saiba quem você é e seu conhecimento seja firme, a Escritura é a sua proteção. A Escritura é a sua proteção. Mas uma vez que você saiba, os papéis são invertidos e você precisa proteger as Escrituras das suas interpretações enganosas, das suas mutilações, né? Da tentativa de se apropriar de Escrituras para benefícios supostamente, para supostos benefícios individuais. Então você acaba sendo aqui um protetor de Escrituras, né? Então você respeita aquela ordem social estabelecida, por pura compaixão, por empatia mesmo. Você vai lá, né, passa a proteger as Escrituras, uma vez que você esteja bem assentado. E C, aí ele vai fazer uma analogia. Se a gente não polir regularmente nossos objetos de valor, de latão e prata, eles vão ficar manchados. Da mesma forma, um devoto não dual é aconselhado a permanecer familiarizado com as Escrituras, para a proteção do seu próprio autoconhecimento. Isso porque o meio em que a gente vive, ele, em geral, ele não é um meio favorável a esse entendimento, né? Então, devido a esses vícios, hábitos de pensar e de agir,
Muitas vezes, um devoto não dual, bem assentado tudo, dá umas escorregadas, né? Então, é importante ele ficar familiarizado aí com as escrituras, de modo a ele se manter o mais fiel possível ao que é realmente relevante, né? A gente lida com situações muito inusitadas, né? Às vezes aparecem objetos assim que sempre exerceram fascínio, e aí você passa a seguir de novo aquele objeto, né? Então, tem que ter um certo cuidado aí para não eclipsar, não fazer um eclipse, né, das escrituras por meio desses novos objetos ou antigos objetos, que às vezes tomam a atenção de devotos não duais, né? Então é importante. Na verdade, essa proteção do próprio autoconhecimento, ela decorre dessa quantidade gigantesca de ofertas de objetos no mundo, né? Então, é um modo do indivíduo estar sempre reciclando o conhecimento dele, reafirmando-se como ele é, tal como ele é. Então, essas 3 razões para seguir o Dharma são razões que, na verdade, elas estão ligadas ao fato do indivíduo estar perfeitamente entendido como que ele é, né? São boas razões, e todas essas razões elas apoiam fortemente a convicção dele como consciência, né? Ele atua sem atritos na ordem mundana onde ele está, acaba seguindo regras. Para ele, essas regras não têm importância. Então, por que não segui-las, né? Se são importantes para o todo, né? Ele acaba virando um protetor das escrituras e ele, volta e meia, consulta lá as escrituras, dá uma lida, às vezes aparece um insight, tudo, uma coisa que ele não tinha antes. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é do Henrique, deixa eu ver. Poderia se aplicar para o karma o mesmo que para o livre-arbítrio? Mas o que mas em detalhes assim, o que Não, você, como é que isso que a gente você estava conversando do abre um pouco essa sua pergunta? no começo da reunião, respeito de livre-arbítrio, que você comentou, que livre-arbítrio existe para o Jiva, né? Dependendo do que a pessoa se ficam perguntando, livre-arbítrio existe, não existe, né? Eu fiquei pensando que para o karma seria a mesma coisa, né? Ou seja, se pergunta de se poderia aplicar essa mesma abordagem, né? No sentido de que porque isso que você colocou que estava meio nebuloso, né? Se o karma, a pessoa, o liberto, ele gera karma, não gera karma, né? Esse tipo de coisas. Todo isso, eu acho que essas são perguntas que só, digamos, existem em Nietzsche, né? Fora de Nietzsche, ou seja, encontrar resposta para essas perguntas. Eu acho que o correto quando a pessoa se liberta, essa pergunta simplesmente desaparece, não é que tem resposta, desaparece. Não sei se é a percepção que talvez eu tenha. Essa pergunta deixa de existir, né? Ela deixa de fazer sentido. Ela deixa de fazer sentido. Mas a rigor, é como você falou, né? A rigor não, né? É como você falou mesmo. Karma e qual era a outra coisa que você falava? Karma e livre-arbítrio. Karma e livre-arbítrio só vão existir onde há ignorância. Então, só existem Nietzsche. Ou seja, só vão existir enquanto houver uma visão dual. Né? Isso que é Nietzsche. Nietzsche é o nome que a gente dá para uma visão dual. Eu estou vendo eu e o mundo lá, e o objeto aqui. Isso é Nietzsche, isso é o mundo. É o mundo interpretado, né? Visto dualmente. Essas questões só existem em Nietzsche. E só existem para aqueles que se consideram pessoas, né? Que se consideram jivas. Quando a coisa fica clara, essas perguntas elas vão perdendo sentido mesmo, perdem mesmo. Eu sempre insisti um pouco aqui com isso, né? Que eu vi pela minha experiência que
eu tinha muitas dúvidas com Vedanta, mas prestando muita atenção tudo, a gente vai vendo que as dúvidas que a gente tem, elas vão sendo resolvidas, né? Porque elas são dúvidas decorrentes de confusões de atribuições de realidades mesmo. Depois que isso vai ficando claro, você perde essas perguntas perdem esse significado, entendeu? É evidente, né, que fica claro que não tem como você antropomorfizar, né, a consciência, né? Embora a gente tente, né? A gente fala que Deus tem vontade, que Deus quer assim, que Deus etc. Mas fica muito difícil realmente explicar as coisas, na verdade, e na verdade não tem importância, que a única explicação importante é a explicação que você tinha que saber sobre você mesmo. O resto vai ocorrendo por si mesmo. Aliás, como sempre ocorreu, né? Mesmo as suas interferências anteriores eram componentes do campo dármico também, que estavam flutuando aí, pô, e tinham que ser lidadas de alguma forma. Né? No fundo, são aparentes divisões que se resolvem no conhecimento último. Né? Outra pergunta, Alex, outra pergunta também que acho inútil, esse aqui sou eu. Essa pergunta só para... Quando você saia da mídia, essa pergunta para mim nem vai surgir. Ou seja, são perguntas que surgem em mim, na ilusão, e que as pessoas ficam tentando encontrar respostas. São perguntas que na verdade não é encontrar uma resposta. Eu acho, né, quando a gente chega num estado de completa entendimento, essa pergunta não aparece mais na cabeça da gente. Não aparece mais. Eu imagino, né? Em algum momento, pelo menos, eu sinto assim, né? Essa pergunta não faz sentido. Ponto, né? Acabou. Não, essa pergunta também, ela é o caso das outras. As perguntas só existem onde há ignorância. O que eu sei, cara, que fica muito claro, é que aonde você olha, você só vê você mesmo. Né? Você olha, eu olho para o Alex, eu estou vendo eu mesmo. Eu olho para o Fábio, eu estou vendo eu mesmo. Eu olho para uma parede, eu estou vendo eu mesmo. Isso vai ficando claro. Agora, exatamente o que é isso, a gente tem nomes para dar, né? A gente tem nomes. Você usa nomes. Aí vai depender do que cada contexto cultural vai fazer referência a esses nomes. É por isso que o Vedanta é bacana, porque até onde vão as dúvidas do investigador, o Vedanta vai junto. Ele é feito para eliminar a dúvida mesmo. Porque quando elimina a dúvida, cara, e a sua mente está muito satívica, e realmente você está interessado na existência em si, ela é o seu grande enigma, a hora que tudo isso fica bem assentado, e você ouve uma Mahavakya, aquilo ali cai como um gole de água fresca, entendeu? Ele é facilmente apreensível. Não é algo que dependa de X, de Y e de Z. Mas remover X, Y e Z facilita isso. Né? Por isso que se diz que vamos chamar assim, né, a iluminação, ela não depende de nada prático. Né? Mas existe uma verdade em que o conhecimento e as práticas eles desestabilizam seriamente os enganos das pessoas. Né? A pessoa tem uma vida dela pautada em enganos, a começar pela identidade dela. As práticas e o conhecimento, eles trabalham diretamente nos enganos, né? Eles trabalham diretamente nas ignorâncias. Então, ele não dá para dizer que tem uma relação direta, porque a gente não sabe. Uma pessoa pode ficar contemplando o Vedanta a vida toda e o insight dela não vir, né? Mas isso é assim na vida toda. Você pode passar anos estudando uma coisa e você não consegue trabalhar naquilo, ou não se forma, etc. Mas o que é relevante nisso tudo é exatamente isso, né? Você está recebendo uma instrução aonde ocorre confusão, né? Porque aonde você simplesmente
as dúvidas não surgem do mesmo jeito que uma dúvida sobre felicidade não surge numa criança normal, né? Uma criança normal não tem essa dúvida, não existe. Pô, eu sou feliz? Como assim? Tem algum momento em que eu não seja feliz? Esse que é o fundo, né, de uma criança novinha, é essa. É a mesma coisa. Então, essas perguntas elas perdem o sentido, mas no relativo, enquanto usadas para dirimir dúvidas de identidade, elas podem ser usadas o tempo todo, né? Porque os enganos ocorrem, a gente volta e meia se atrapalha, né? É aquela velha coisa, né? Sem sombra de dúvida, não dá para encontrar uma relação causal, né? Entre iluminação e práticas, inclusive conhecimento. Mas a gente sabe que tudo isso afeta profundamente os obstáculos à autorrealização, porque eles desengancham você de ideias e impressões errôneas. E o que você é pode aparecer assim espontaneamente, né? É muito simples. Mas eu concordo também que vai deixando de fazer sentido essas perguntas. Para um Jiva, faz sentido dizer que ele usa o livre-arbítrio. Também faz sentido dizer que ele está sujeito ao karma, né? Agora, a consciência não. Se aquela individualidadezinha lá que está andando na rua, ela se vê como uma entidade separada, então todas essas dúvidas se aplicam a ela. Se ela não se vê como uma entidade separada, ela cada vez flui mais numa corrente dármica, sim. Então, realmente, várias dessas perguntas perdem o sentido, né? Até porque, em última análise, é difícil a gente explicar as coisas, né? O que é consciência, né? As próprias definições que são dadas de consciência, elas são dadas para impedir que você se apegue a alguma delas, né? Então, tem uma hora que a própria grandeza da palavra Brahman, ela tem que ser retirada de Brahman, né? Você não pode limitar Brahman com grandezas. Você está limitando Brahman com grandezas. Do mesmo jeito que você pode limitar Brahman com miudezas, né? Você tem que tirar todo tipo de limite. O que é o bacana desse tipo de ensino é que ele deixa a sua mente em aberto, né? Conduzindo ela a um estado muito favorável, né, de atuação no campo dármico, de absorção do conteúdo das escrituras, né? Isso é que é o mais relevante nisso tudo, né? Ou seja, esse ensinamento todo aqui é sobre você, Jiva. Ele é destinado totalmente ao Jiva humano. É a isso que ele está destinado. É onde ocorre a confusão. A consciência associada a instrumentos de experimentação, ela fica completamente confusa. Então, esse bloco chamado Jiva, tem que ser esclarecido mesmo, né? E depois, quando as coisas ficam esclarecidas, é claro que esse material, ele muitas vezes, essas perguntas vão deixando de fazer sentido. É aquela coisa, né, do Buda, né? Você usa o barco para atravessar o rio. Mas tem sempre esses comentários assim, né? É bacana se manter associado com escrituras, com uma sanga, entendeu? Ainda mais num mundo que trabalha do modo tão contrário à verdade, né? Se a gente saísse de uma aula dessa e encontrasse um mundo favorável, bom, aí talvez a gente nem tivesse, né, num encontro desse. Naturalmente, é o encontro dos que tentaram pelo menos uma vez na vida fugir, né? Só que viram que não dá certo. O Vedanta é quando o cara vê que fugir não dá certo. Primeiro ele tenta fugir. É natural, cara. Você parece um bicho cercado, né? Primeiro você tenta escapulir. Você vai fazer como um bicho que se acua num canto. Aí, quando você vê que não tem como fugir, é impossível, que o seu peso ele é psíquico, ele é adimensional, ele vai junto contigo, aí é que você está pronto para entrar para o autoconhecimento, né? É quando você vê que não tem mais como fugir. Aí tá, então já que não tem como fugir, o que é esse negócio aqui? Aí o Vedanta vai eliminando todos os seus enganos, ele vai mostrando como os seus enganos é que te deixam com a impressão de ser limitado. Os seus enganos em relação a você mesmo. Agora,
depois desse seguir o Dharma, vem aquela coisa sempre do Vedanta, né? É isso. E também pode ser isso. Ó, não é necessário seguir o Dharma. A gente vai ficando com uma mente para a qual não faz sentido mais a palavra... como é que é? A palavra contradição, paradoxo. Quem vai estudando Vedanta, essas coisas, vai ficando com uma mente que já não liga para esses nomes, paradoxo, contradição. Não tem problema nenhum, é E mesmo. Eu seguir o Dharma e também não seguir o Dharma. Olha só, 18, não é necessário seguir o Dharma. Uma pessoa autorrealizada não é, no entanto, obrigada a seguir o Dharma. Restringir essa pessoa dessa maneira limitaria sua liberdade, porque essa pessoa ela é o ser pleno, e o ser pleno está além do Dharma e do Adharma. Né? Às vezes, os interesses do Dharma são sustentados por atos adármicos. Então, você pode observar uma pessoa autorrealizada quebrando ocasionalmente as regras. Os interesses do Dharma, às vezes, são sustentados por atos adármicos. A questão concernente à ação que ocorre na ordem dármica, está vendo? Ocorre na ordem dármica. É sempre sobre conhecimento. O que uma pessoa sabe quando está agindo? É sempre a questão concernente à ação, que é a que ocorre na ordem dármica, é sempre conhecimento. Quando ela está agindo, o que ela está sabendo? Ela não está sabendo nada, ela está interessada em obter resultados de suas ações. Quando ela começa a parar de procurar isso, aí sim, né? Uma pessoa autorrealizada sabe que Ishvara é o fazedor, mas pode ter vasanas que restaram de sua permanência na ignorância. E é o caso muito comum. Ela não desenvolverá novas vasanas, porque a ignorância se foi. Olha que interessante, né? Ele está liberado do karma futuro, né? Não vai desenvolver novas vasanas. Mas ainda tem que experimentar os efeitos da ignorância, impulsionados pelas suas ações pregressas, embora não esteja identificada essa pessoa com o que está acontecendo. Assim, a discriminação é necessária para o autorrealizado, até que os efeitos da ignorância sejam reduzidos a cinzas no fogo do autoconhecimento. Né? Aquela coisa, né? Não pule do ônibus da discriminação antes do tempo, né? Não pule. Fica nele até o ponto final. A pessoa autorrealizada sabe que Ishvara é o fazedor, mas não precisa discriminar, porque suas ações estão automaticamente alinhadas com os desejos de Ishvara e porque os efeitos da ignorância foram queimados pelo autoconhecimento. A pessoa autorrealizada sabe que Ishvara é o fazedor, mas não precisa discriminar. Bom, por outro lado, a pessoa autorrealizada ela tem que estar sempre atenta, né, para ela não fazer sobreposições, né, tomando a pessoa dela, né? Ela faz uma sobreposição de Satya e Nitya tomando ela, né? Eu sou o ser, então não tem que fazer nada aqui. Na verdade, tem um monte de coisa para fazer. A pessoa não tem nada que fazer aqui. Esse é o desejo de Ishvara. Tem que ter cuidado com isso, né? A pessoa tem que ter cuidado para ela só sair do ônibus quando os efeitos da ignorância sumiram mesmo. Ele está dizendo, a discriminação é necessária para o autorrealizado. Ela é necessária até que efeitos da ignorância, as vasanas vinculativas, tenham sido reduzidos a cinzas. Entendeu? A pessoa tem que ter cuidado. Muita gente abandona a autoinvestigação antes, né? O que pode dar origem a vários desses tipos de distorções que a gente vai vendo por aí ao longo do tempo. Portanto, os desejos e ações egoístas não são mais um problema. Por quê? Porque no caso de uma pessoa perfeitamente assentada, desejos e ações egoístas sumiram. Por isso que não são mais um problema, porque não existem. Contudo, uma vez que tanto o Dharma quanto o Adharma são Ishvara, e o seu equipamento pertence a Ishvara,
ela pode, essa pessoa, ocasionalmente agir adharmicamente a serviço de Ishvara. Seu adharma, no entanto, será mínimo, porque sua mente é predominantemente satívica. E sattva inclina a mente para o dharma. Né? Bom, eu vou continuar aqui. Eu vou terminar o livro. Deixa eu ver. Gratidão por toda a vida. Isso aqui é que tem que estar claro, ó, no tópico anterior. Tem que estar plenamente entendido que tanto Dharma quanto Adharma são Ishvara. São Ishvara. Você só entende Adharma por causa de Dharma. Você, é que nem raiva, ódio, você só entende isso como amor. Você tem que ter um plano de fundo, né? Então, Ishvara resolve a Dharma em Dharma, porque a Dharma é o próprio Ishvara, só tem Ishvara, né, em Nitya. Então, Ishvara é o Dharma, é o Adharma e é o seu próprio equipamento. Ou seja, eu, Alex, né, eu pertenço a Ishvara. Né? Posso agir ocasionalmente adharmicamente, né, a serviço de Ishvara. Esse assunto é delicado pra caramba. Tem que ter muito discernimento para estar assim, tem que estar muito assentado. Acho que é quando começa a ocorrer aquele pensar espontâneo, né, que o James falava lá mais atrás, né? É o pensamento espontâneo. É quando o sistema está pensando através de você. É quando Ishvara encontra um campo favorável no seu corpo sutil e passa a pensar através de você. Ele pensando, né, de um modo mais desimpedido, né, do que com jivas, né? Com jivas sansáricos. Mas é um trecho delicado esse, viu? A pessoa tem que ter muito cuidado, né? Pelo menos tem esse consolo aqui, ó, se você não está na discriminação boa ó, e deu um mole, pelo menos o seu adharma, no entanto, será mínimo. Porque sua mente é predominantemente satífica. Então, é bom você sativizar sua mente mesmo, porque se você for fazer uma bobagem, o seu adharma vai ser muito pequeno. Tá vendo como o Vedanta é legal? Ele vai tapando os buracos, cara. Ele vai impedindo o seu barquinho de afundar, viu? Vai enchendo o seu barco de remendo, né? Então, sativize a mente, que é uma garantia de que se você se meter numa ação adármica, o seu adharma vai ser muito pequeno. Vamos lá. Gratidão por toda a vida. A gratidão do sábio devoto, não dual, a Ishvara, não é diminuída ao longo de toda a sua vida, ainda que a sua dívida tenha sido cancelada pelo autoconhecimento. Pelo contrário, a gratidão aumenta. Sem Ishvara, o professor e o ensinamento, ele teria sido incapaz de experimentar a liberdade bem-aventurada e contínua da não-dualidade. No Taittiriya Upanishad, parte 3, Briguvali, verso 10, a canção do devoto não dual é assim registrada. Felicidade, felicidade, felicidade. Eu sou a comida e o comedor da comida. Eu sou aquele que reúne a comida e o comedor. Eu sou o primogênito da verdade, o eterno e imortal. Eu sou a fonte da imortalidade, anterior aos deuses. Preserva esse conhecimento aquele que o transmite. Eu sou luminoso como o sol. Aquele que sabe disso alcança os resultados acima mencionados. Né? Estão mencionados nos outros versos. Aquele que sabe disso alcança os resultados acima mencionados. Ele já não vê separação com nada, né? Isso aqui é bacana, é legal dar umas lidas disso aqui antes de dormir ou quando acorda. Né? Eu sou a comida e o comedor da comida. É meio estranho, né? Tem gente que é muito rigorosamente vegetariano, pode ficar um pouco chocado com isso, né? Eu sou a comida e o comedor da comida. Então, eu sou aquela fera lá devorando o fígado ali de um inocente cervo apanhado enquanto dava de mamar para o seu filhotinho recém-nascido. A natureza é assim, né? Não cabe nessa cabeça pequena da gente não, cara. E aqui vai encerrar com isso aqui.
20. Purificar os lugares sagrados e comprovar as escrituras. Devotos dualistas deixam seus pecados nos lugares sagrados, mas os devotos não duais purificam os lugares sagrados, porque eles não são diferentes de Deus. O melhor aqui é escrever assim, porque eles não se veem como diferentes de Deus. Eles não se entendem como algo que não seja Deus. Por isso que ele é um devoto não dual. O que quer que façam, abençoa o mundo. Suas moradias se tornam centro de peregrinação. Suas vidas dão credibilidade às Escrituras. Por quê? Porque eles são a manifestação, a prova de que a Escritura é viva. Bom, gente, vocês querem comentar alguma coisa? Parece que o livro terminou mesmo. Querem comentar sobre esses últimos tópicos aqui que a gente leu? Vocês veem que interessante, né? Olha só. A mente ela tem que ser educada a olhar desse jeito. Olha, me dá um parâmetro. O cara vai e pergunta para o professor diz, bom, um parâmetro para você é seguir o Dharma. Aí depois ele vê aqui, não é necessário seguir o Dharma. Interessante, né? O Vedanta sempre vai te conduzir para isso. Né? Que nem eu vi um post hoje sobre livre-arbítrio. Né? Segue o Dharma, siga sua vida como um jiva, qual o problema? Né? Siga sua vida como um jiva sabendo que é a consciência. É para isso que serve o jiva. Para saber que você é consciência, sempre foi. Agora é interessante, essa linguagem do Vedanta, que parece paradoxal, ela vai eliminando os seus bloqueios devido aos paradoxos que você constrói na sua mente. Por isso que é bacana. Por isso que eu insisto para a pessoa, às vezes, ela quer resolver uma dualidade no contexto dual. Não vai dar certo. Ela vai resolver essa dualidade quando ela olhar de outro ponto, né? Quando a dualidade for resolvida no ponto além dela, né? Que é o ponto onde a gente poderia dizer, no Vedanta, né? Nitya se resolve em Satya, em última instância. Né? Eu dou muita força para as pessoas irem cultivando esse hábito do Vedanta de falar é isso, mas também é isso. É legal isso. É muito importante. Isso é muito útil para a mente como exercício do próprio discurso. Né? É muito bom. Bom, gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Tudo isso é porque a gente está tratando a partir de diferentes perspectivas, né, Alex? Então, até voltando um pouco na pergunta do Henrique aqui, né? A gente tem nesse entendimento que a gente tem sobre karma, a gente tem um significado basal do karma como ação, e tudo nessa ordem cósmica ocorre, né, nesse entrelaçamento de causas e efeitos. E o que é um efeito de algo vai ser uma causa de outra coisa e assim vai. Agora, no que toca a nossa humanidade aqui, o livre-arbítrio ele está diretamente relacionado com o karma. Né? Então, isso que a gente qualifica o karma como punha ou como papa, isso não existe para os animais. Né? E mesmo esse entendimento de como opera o karma a partir das nossas ações deliberadas, se transformando ele é primeiro o Agami Karma, para depois virar Santita Karma e assim para Arabdha Karma. Então, o indivíduo, quando ele, pelo autoconhecimento, ele não está mais identificado com as suas ações, portanto, nem com o karma e nem com o livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio, para ele, se torna algo de valor apenas utilitário. E ele não tem uma relação com o karma, uma identificação com o karma. Né? E aí a gente vem falando sobre seguir o Dharma, não seguir o Dharma, né? Então tudo isso parte
perspectivas. A gente está falando a partir daquilo que é útil e producente e harmonioso em relação à nossa atuação com a ordem universal, ou a gente está falando a partir daquilo que é o que realmente somos e para o qual nada disso é relevante de fato, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que ilumina o intelecto, aquilo que ilumina karma e toda a nossa experiência. É livre e independente. Uhum. Exatamente, perfeito. Perfeito. E uma ordem de realidade não altera a outra, né? Elas trafegam facilmente, uma do lado do outro. Sempre foi assim. Essa aproximação do Vedanta de apresentar duas ordens de realidade, ela resolve praticamente tudo. Todas essas dúvidas que eu vi ao longo de 10, 15 anos, é tudo resolvido de um modo muito fácil. E essa ordem dupla de realidade e o modo como as coisas são entendidas dentro dela é que faz com que você consiga reciclar suas vasanas, né? É o que faz com que Ishvara consiga reciclar as vasanas dos seres humanos, se manifestando como um montão de ser humano, né? É isso mesmo. Ô, Alex, uma coisa que o Vedanta fez para mim, nesse sentido dessas perguntas, eu já nem me faço a pergunta. Sinceramente, graças a Deus, acabou esse negócio. Com respeito a todos os que estão participando, eu vejo isso isso para mim era algo, como se diz, uma brincadeira intelectual, e agora Vedanta acabou com isso, com esse negócio comigo. Já nem me faço a pergunta, nem estou preocupado com as respostas dessa pergunta. Karma, outra, não sei, é uma coisa que o entendimento meu virou completamente nesse negócio de intelecto, que karma, que livre-arbítrio, se existe, não existe. E aí, simplesmente aplicar o que tem que ser aplicado, autoinvestigação, karma yoga, e cuida de sua vida. Para que eu cheguei a esse entendimento, cuida de sua vida e faça. Depois, eu acho assim, né, esse negócio de pergunta que a gente fica se fazendo, como falei, né, são perguntas como quando a gente era criança, fazia um monte de perguntas: existia Papai Noel, não existia Papai Noel? Hoje você não se faz mais essa pergunta, né? Não é? Depende do nível de conhecimento, obviamente as perguntas desaparecem, automaticamente desaparecem. Então, eu acho que esse negócio que as pessoas ficam perguntando se existe, não existe. E em Nietzsche é uma coisa, e me estava lembrando que o Ramana tem uma frase muito bacana, perguntando sobre o livre-arbítrio. Ele falou: o livre-arbítrio só existe para o ego. Mas como o ego é uma ilusão, o livre-arbítrio é uma ilusão. Mas ele estava falando de que ponto de vista? Fora de Nietzsche, né? Isso, perfeito, exatamente. Ele está falando. E aí o que acontece? Aí vem as pessoas e pegam o que o Ramana fala, aí entra o ego pela porta do fundo, pega essa história e aí botam um pé na jaca, né? Se apropria de mais essa identidade, né? É um caçador de identidades. A principal tarefa dele é ficar caçando identidades, né? Mas é como o Fábio falou, Henrique, o Vedanta, ele apresenta, é uma coisa que a gente já comentou aqui também, né? O Vedanta, ele apresenta, para cada perspectiva, ele apresenta o desenvolvimento dessa perspectiva, né? Se é uma perspectiva que está de acordo ou não com os ensinamentos. Então, ele alcança o investigador aonde o cara está. Você, no começo, estava muito no intelecto, assim, trabalhava... O intelecto que eu falo é como a gente se refere no Ocidente, né? Mas é um prazer mental, né, em brincar com as perguntas. Depois você foi olhando esse ensinamento com cuidado e foi vendo que ele tem um efeito muito radical na vida da pessoa, né? Então, nesse caso aí é quando o indivíduo, né, o investigador, ele vê que o que vale a pena é ele continuar nesse conhecimento, aplicando, fazendo nididhyasana, que é aplicar isso na vida, né, fazer o discernimento ali na hora, discriminando direitinho tudo. E a maior parte das perguntas realmente vai perdendo o sentido, né? Mas essas perguntas existem porque existem dúvidas, né? Imagina como se você tivesse um manancial de dúvidas gigantesco
e em cada cabeça de um ser humano aparecesse um naipe de dúvidas, né? É essas dúvidas aí que o Vedanta se destina a tirar o foco da pessoa dessas dúvidas, né? O Vedanta ele vai liberando o seu foco, né? Ele vai desenganchando o seu foco. Como se o seu foco tivesse sido um monte de anzóis, né? Agarrados num monte de coisa. O Vedanta vai removendo cada anzol desse, ele vai tirando, tirando, tirando e deixando a sua atenção livre, disponível, entendeu? Permeável, vai sativizando a mente. Aí, finalmente, tem uma hora que as perguntas vão perdendo meio que sentido mesmo, né? Porque as perguntas se referem à ignorância, né? Quando isso vai ficando claro, mas é sempre interessante ter uma certa abertura, porque, às vezes, uma camada de projeção de uma pessoa, ela pode ser facilmente mostrada por uma outra pessoa, né? Pode usar o Vedanta para mostrar essas camadas de projeção, né? A pessoa, às vezes, ela não vê, né? Esse que é o problema, você não vê o que você está projetando. Você vê, é só uma identificação. Você nem toma como identificação, você toma como você mesmo. Esse que é o problema. Depois é que vem os nomes, depois é que você começa a separar. Ah, então eu estava identificado com isso, então eu não sou isso, né? Mas o Vedanta se aplica ao jiva, ele se aplica ao ignorante, né? O ignorante no bom sentido, o ignorante que não sabe da sua essência, né? E ele incide diretamente nos erros. É claro que tem os Mahavakyas, né? Mas os Mahavakyas, com toda sinceridade, cara, olha, eu vejo pessoas insistindo em Mahavakya. Cara, se você não tiver uma mente bem estruturada, especialmente uma mente bem dármica, que eu acho que no fundo é o mais importante, esses Mahavakyas assim ficam uma coisa muito abstrata, muito sem sentido. Como se você tivesse que ter um naipe de projeções adequado a lidar com isso. Como tudo na vida, né? É a mente satívica. Ô, Alex. O Vedanta cobre isso tudo. Até o ponto em que a pessoa já não tem uma vontade de fazer... Só um momentinho, Betânia. A pessoa não tem uma vontade de fazer perguntas e ela vai vivendo a vida dela, né, de acordo com o ensinamento, vai vendo os erros, os acertos. E tudo vai ficando cada vez mais claro. Mas diga aí, Betânia. Eu estou pensando aqui, né? Porque enquanto o Henrique falava, o meu processo é um pouco diferente. À medida que eu vou compreendendo mais as escrituras, por exemplo, compreendendo o que é karma, compreendendo o que eu sou, né? Compreendendo, enfim, Dharma e etc., parece que as coisas ficam mais claras e essa compreensão é muito útil para o Jiva. Eu não descarto isso, como eu já compreendi e eu descarto isso, né? Pelo contrário, eu olho isso e falo, puxa, que legal como o Mitya funciona. E, nossa, que legal que agora eu sei o que eu sou. Então, eu não sei, estou trazendo isso porque eu não consigo me ver descartando esse conhecimento, né? Talvez seja um passo à frente, que de repente fala, isso não serve mais para mim. Eu vejo isso, só queria colocar isso, eu vejo isso como algo tão importante, sem eliminar o que sou, mas para viver como Jiva. Não sei se em algum momento, porque eu já li algumas coisas agora, recente, de Nisargadatta, que eu nunca tinha lido, que ele fala, descarta o mundo, isso e aquilo, né, tal. Talvez isso seja mais para frente, mas eu fico olhando e falo, não tem como descartar enquanto eu viver.
Então, não sei, estou colocando aqui porque, enfim, para mim, cada vez que eu conheço um conceito desse, eu valorizo mais, porque eu falo, caramba, que legal isso. Uhum. Ô, Betânia, só para complementar, talvez eu me expressei mal. O que eu quis dizer, acho que é muito bom quando a gente entende, como você colocou, como funciona, a gente está aprendendo, saber como funciona aqui o jogo, e você, o karma, o que eu quis falar é de que a questão intelectual deixou de ser importante para mim. Eu arregacei as mangas e fui à vida a aplicar o conhecimento. É só isso que quis falar, né? A questão intelectual ficou no segundo plano, simplesmente isso, né? Porque eu cheguei à conclusão de que só o conhecimento, que não é intelectual, certamente, é o que vai, digamos, a trazer as respostas, ou melhor dito, as perguntas vão ser, sei lá, respondidas ou não vão ter mais sentido. É só isso, talvez eu me expressei de uma forma errada, né? Não sei. Uhum. Não, eu te entendo. Eu entendo. Não é incompatível com o que a Betânia está falando, porque é um conhecimento que ele já fica introjetado, entendeu? Então na verdade, ele não é descartado, ele é introjetado, né? Ele é espalhado, ele é um conhecimento colonizador do Jiva, entendeu? O Jiva vai sendo colonizado por ele nas suas várias instâncias. Aí ele vai ficando automático, né? Fica bem automático, né? Mas é legal que cada um de vocês assim esteja vendo como ocorre consigo, né? Que é o que importa. É você saber como é que ocorre com você, como é que essa coisa funciona aí desse jeito, né? E esse funcionamento geral aí, quais são as nuances aí, né? É isso mesmo. São palavras, né? A gente sempre tem que ter em mente isso, que a gente está lidando com palavras, né? O engano ele é feito por palavras, né? E o desengano no Gnana Yoga vem através de palavras também. É o famoso espinho que a pessoa usa para tirar um outro espinho, né? Mas não tem um descarte do conhecimento, né? O conhecimento ele fica introjetado. O que muitas vezes é descartado são essas várias reduções que o Vedanta faz de uma projeção de entendimento para outra. Isso aí muitas vezes é descartado mesmo. O indivíduo não faz mais, né? Aquela série de passos, né? Qual é a distância da minha consciência para aquela árvore ali na frente, né? Essas coisas já vão ficando automatizadas, né? Vão ficando bem automatizadas. Até que tem uma hora que a atividade mental do indivíduo, aquela subliminar, né, que sempre está provocada por várias vássanas, ela diminui muito mesmo. Não tem como negar, cara. Tudo bem que a mente ela não é um parâmetro, né? Esteja ela sem pensamentos ou com pensamentos, isso não é um parâmetro para dizer que há o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, em geral, ele gera uma mente mais silenciosa mesmo. Gera uma mente mais silenciosa porque o indivíduo não está mais com medo e desejo, né? Então, naturalmente, a mente dele vai refletir essa ausência desse ping-pong, né? Dessa oscilação de medo e desejo. Essa mente que as pessoas dizem, a mente tumultuada do Jiva, ela é a expressão clara de que o que está coordenando aquilo ali são medos e desejos, né? Então, esses medos e desejos, eles causam uma instabilidade mesmo na mente, né? Que não são pensamentos quaisquer, né? São pensamentos de medo e desejo, que mobilizam muito o corpo da pessoa, né? Mobiliza muito a atuação dela com o mundo, etc. Então, esse medo e desejo, eles dão um turbilhão, né? E aí vem sob aquela forma de um monte de frases, de programas que o indivíduo achava que ele que pensava, mas que aquilo ali é uma coisa praticamente pronta, né? Uma etapa de uma conclusão segue a outra quase rigorosamente. Quando isso vai ficando claro, é natural, né? Como você começa a dar menos corda para esses devaneios das projeções, a mente vai ficando mais parada mesmo. Ela fica mais parada mesmo. Ela fica mais disponível.
está muito mais disponível. Então, de repente, para o Henrique, deu esse impacto muito forte, né? Porque ele era um cara que ele tinha o hábito de trabalhar muito com perguntas e especulações, né? Isso aí, uma hora, ficou claro para ele que isso não era relevante, né? E realmente não é relevante, não. Né? Mas não é uma questão de descartar, não. É uma questão de introjetar. Por isso que eu não vejo diferença no que você está fazendo e no que o Henrique está fazendo, viu, Betânia? Porque o que você está fazendo? Você está introjetando coisas, né? Você está trazendo correções para modos de ver, né? Você estava usando um sistema baseado aí em palavras, em imagens, que te dava uma leitura da realidade muito menos adequada do que essa que você está tendo, né? A leitura do Vedanta ela é altamente funcional, né? Ela é muito eficaz. Mas você está fazendo a mesma coisa que ele, você está introjetando. Você está introjetando, até que uma hora as perguntas que você fez, que era para né, ou confirmar algum entendimento, ou para botar a nu alguma dúvida, alguma ignorância sua em relação a você mesmo, essas perguntas cumprem a função delas, né? Aí a gente pode entrar num aspecto mais filosófico, metafísico do Vedanta, né? Tem coisa, eu gosto muito desse campo, né? Mas que ocorre uma atenuação, né, dessas oscilações da mente, isso aí não tem a menor dúvida, a mínima dúvida, né? E vai atuando assim, vai atuando por introjeção, o indivíduo vai introjetando. Primeiro ele introjeta intelectualmente, então ele vai introjetar o quê? Ele vai introjetar uma visão de mundo. É isso que ele está fazendo, está trocando uma visão de mundo por outra. Quando ele introjeta essa outra visão de mundo vai fazer exatamente o que a visão que foi descartada fazia com ele. Ela vai ser introjetada, ela vai começar a dar efeitos na parte física, na parte neurológica, vai dar efeito no entendimento da pessoa, no modo como ela se relaciona com as coisas, com as pessoas. O efeito de uma visão de mundo sempre é esse, ele muda a configuração, né? Até que chega um ponto onde tudo isso fica muito automatizado, né? Então é como se você não precisasse mais relembrar essas coisas todas, né? Tem um certo prazer satívico em ficar contemplando essas coisas, né? Esse prazer satívico em ficar contemplando essas sacações aí das escrituras e a explicação dos textos, ele é um prazer que ele é muito útil se ele for bem orientado. Me parece que a Betânia ela tem isso, né? Eu às vezes tenho isso também de olhar uma coisa e ficar, pô, que maneiro, o negócio é assim. Ele é um tipo de vassana satívica, né? Se ela for bem orientada, ela é ótima. Ela vai manter você, né, trabalhando com um sistema de navegação, de cancelamento, de ignorância muito bom. Então, eu acho que, no fundo, o Betânia e o Henrique estão trabalhando mais ou menos da mesma forma, só que cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu contexto. Né? Mas nunca é um descarte, não. Né? É uma introjeção. Ela começa na compreensão e depois se espalha pelo componente emocional, pela parte relacional toda da pessoa. Né? Legal? O que vocês acharam aí? Ficou bom? Só para completar, lo que a gente falou, né, Alex? Se o Vedanta não se traduz em uma mudança em você, tem que parar e isso é o que Vedanta, eu acho que faz, né, na mudança em você mesmo. Você se torna um ser, você se torna um ser, uma pessoa, pelo menos será meu caso, né, mais completo, mais íntegro. Isso é natural. E se isso, por isso eu falo, se não está acontecendo isso, todo o resto intelectual não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que entrar dentro de tua, eu acho, entrar na essência de você, e isso induzir uma transformação profunda, né? E aí é quando você realmente não precisa mais nada. Pronto, aconteceu isso,
aí você se sente que realmente deu um passo na frente, né? Enquanto se isso não acontece, você fica no intelecto, que pá. Então, isso aí, se você se torna um ser melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, tá ótimo. Eu acho que por aí. Eu acho que por aí. Isso é uma balita que pode ajudar, né? Se você está se tornando uma pessoa melhor, né? Tem até aquela brincadeira do James, né? Que ele disse que... como é que é? Acho que o Fábio sabe disso. É um comentário de um Roshi, né? De um chefe zen. Ele diz assim, né? Que... como é que é? Depois das boas maneiras, a iluminação é a coisa mais importante. Ou seja, se tudo isso não está dando efeito na sua vida, pô, meu amigo, fecha isso aqui, vai dar uma volta, dá uma viajada aí pelas coisas, reflete bem, entendeu? A iluminação é a segunda coisa mais importante do que as boas maneiras. Ou seja, você não ficar realmente um ser humano mais íntegro, né? Um ser humano mesmo de verdade, aí não serviu, né, cara? Aí ficou aquele ensinamento dissociado do amor, da bondade, né? Quando o conhecimento ele fica dissociado do amor, da bondade, ele vira um inferno, vira uma coisa horrorosa. Ele vira um meio de você manipular tudo, inclusive a si mesmo, né? Então tem que vir acompanhado, né? Tem mesmo bondade, entendeu? Amorosidade, gentileza, compaixão, né? Se não vier acompanhado disso, como dizia Dom Juan para o Castaneda, né? Conhecimento sem bondade é lixo, joga fora, não te serve para nada. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Legal, então? Felizes por encerrar o livro? Muito bom. E aí, qual que vai ser o próximo projeto, hein, Alex? Cara, o projeto é aquele livro chamado O Yoga do Amor, né? Ah, que legal. Tá traduzido? Da esposa lá do James, que Foi traduzido? a Bibiane, né? Ela está traduzindo. Aí ela mandou um capítulo, eu vou dar uma revisada, vou dar uma olhada. Mas o legal seria dar um tempo, né, cara, assim, de um mês, tudo, até rever esse material legal dela e ir soltando, né? Olhar com cuidado, porque aí eu vejo, dou uma olhada, a gente vê, né, qual é se está precisando de alguma coisa. Sempre tem que rever, né, cara? Não tem jeito. Traduzir tem que rever. Não tem jeito. É importante pra caramba. Aí deve ser esse livro aí, o Yoga do Amor. Aí ela traduziu o primeiro capítulo, que é gigantesco. Deve ter umas 60 páginas. Aí já dá para começar com ele. Mas eu estou achando assim que deve começar daqui a um mês, por aí. Por aí, né? É a sugestão que eu dou, né? Não conheço esse livro, nunca li ele. Estou com ele aqui no original em inglês, ainda não li. Vou começar a ler acompanhando a tradução, né, da Bibiane. Legal. É isso aí, pessoal. Obrigada, Alex. Obrigado. Todas essas semanas. Quase um ano, sei lá quanto tempo. Quanto tempo faz? Começou 20 e pouco de agosto do ano passado. Ah, começou no ano passado? Em agosto. Final de 20. Foi, para mim, Alex, foi muito importante o gerenciamento, entender as 3 gunas. Como eu falei ali, tudo eu aplico, né? Então, para mim é fundamental essas coisas. Que são aplicáveis. Acho que o Vedanta inteiro é aplicado, né? O Vedanta dá para as escrituras não são reveladas na sua vida, então você não entendeu elas, né? É isso. Sim, com certeza. Se você não é a escritura, então você não entendeu a escritura. Então, agradeço muito, Alex, por todo o seu empenho. Obrigado a todos nós aí. Desculpem qualquer coisa. Ótimo, foi ótimo. Desculpem qualquer coisa aí. Acho que eu podia ter me informado melhor sobre alguns assuntos assim.
estava tão envolvido traduzindo Panchadasi que eu acabei dando umas derrapadas, mas faz parte, né? Quando a turma é boa, todo mundo se salva, até os pecadores. Como a turma é boa, eu consigo me salvar também. Falou, gente. Muito bom esses encontros aí da gente, viu? Vamos ver se começa esse livro aí. Aí a gente começa o Yoga do Amor, que deve ser um livro bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. É o que eu acho. Falou, gente? Então, vamos encerrar o Yoga. Obrigado a vocês todos. Então, vamos encerrar aqui o Yoga das Três Energias. Quem sabe no futuro, né, a gente faz ele de novo aí, mas aí com, né, umas bases assim, né? Eu estudando um pouco melhor, vamos ver. Mas acho que deu para, né, os santos salvaram os pecadores, graças a Deus. Então, vamos lá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, gratidão a essa Sampradaya e seus excelentes professores. E gratidão a James Schwartz. James Schwartz, né? Os professores, né? Os professores de lá, os professores de cá e as pontes, né? James Schwartz é um professor ponte, né? É um ponte, juntando dois hemisférios. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.